Você já se perguntou se todos os milagres da Bíblia realmente chegaram até você? E se eu te dissesse que existem milagres escondidos, esquecidos ou simplesmente ignorados pelas pregações comuns? Que há acontecimentos tão impactantes e misteriosos nas Escrituras que, se fossem amplamente conhecidos, mudariam completamente a forma como enxergamos Deus, a fé e até mesmo o nosso propósito aqui na Terra? Neste vídeo, você vai descobrir o que nunca te contaram sobre os milagres bíblicos. Vamos além das histórias que ouvimos desde crianças. Vamos explorar passagens apagadas pela tradição, sinais esquecidos no tempo e revelações que a maioria nunca ousou explicar. E no final deste vídeo, um milagre pouco conhecido, praticamente oculto, será revelado. E o que ele significa pode transformar profundamente sua caminhada espiritual. Não é exagero, é promessa, porque a fé não se limita ao que é contado nos púlpitos, e o sobrenatural de Deus vai muito além do que você imagina. Fique comigo até o fim e prepare-se para redescobrir a Bíblia sob uma luz que poucos já viram, quando o milagre desafia a lógica humana. Desde os tempos antigos, o ser humano busca explicações para o que não consegue compreender. E é justamente aí que o milagre entra, como uma intervenção direta de Deus, rompendo todas as barreiras da lógica. Um dos milagres mais surpreendentes da Bíblia, e que raramente é analisado a fundo, é o momento em que o sol parou no céu, literalmente. No livro de Josué, capítulo 10, está registrado que Deus atendeu ao clamor de Josué e fez com que o sol e a lua parassem no céu, para que o povo de Israel pudesse vencer seus inimigos. Um evento que contradiz totalmente as leis naturais e que, até hoje, intriga estudiosos e crentes. Imagine o impacto psicológico e espiritual desse acontecimento. Um exército, cansado, diante de um inimigo implacável, olha para o céu e vê o tempo literalmente congelar. A luz do dia continua, como um favor divino, como se o próprio Criador estivesse segurando os ponteiros do relógio. Esse tipo de narrativa não é apenas um relato histórico, é uma mensagem direta de que, quando Deus decide agir, não há física, ciência ou lógica que o impeça. Essa é a essência do milagre, a suspensão do natural para que o sobrenatural se revele. Pouca gente reflete sobre as implicações cósmicas desse episódio. Se o Sol realmente parou, o que significaria na prática que a rotação da Terra foi interrompida? Porque o mundo não foi lançado ao caos. As leis da gravidade, da inércia, tudo teria colapsado, mas não colapsaram. E é aí que o milagre se revela ainda mais profundo. Não é só sobre parar o tempo, é sobre manter todas as coisas em ordem, mesmo quando tudo deveria desmoronar. Isso nos mostra que Deus não apenas interfere, Ele sustenta tudo com a palma da mão. Agora pense, quantas vezes na sua vida você achou que o tempo tinha acabado? Que era tarde demais para um sonho, uma resposta, uma cura? Esse milagre bíblico é um lembrete poderoso de que Deus pode prolongar seu tempo, estender sua oportunidade, reabrir portas que pareciam definitivamente fechadas. Quando o sol parou, para Josué, foi também um símbolo para cada um de nós de que o céu responde aos que creem. E você já parou para pensar que os milagres mais transformadores nem sempre vêm com fogo do céu ou mares se abrindo? Às vezes, eles chegam silenciosamente, mudando o curso da nossa história sem alarde, mas com um impacto eterno. O milagre pode estar no diagnóstico revertido, na ligação que muda tudo, no perdão inesperado. Cada milagre, seja espetacular ou discreto, carrega o mesmo DNA, a intervenção de Deus em favor do homem. Por isso, nunca subestime o poder de um clamor. Josué ousou pedir o impossível, e o céu respondeu. Esse princípio é atemporal. Ainda hoje Deus ouve e age, mesmo quando a ciência diz que não dá mais. A fé é essa ponte entre o impossível e a ação divina. Quando oramos com convicção, abrimos espaço para o milagre. Se esse conteúdo já está te tocando,
eu te convido agora a se inscrever no canal. Aqui no Mundo do Saber, você vai encontrar revelações como essa que edificam, desafiam e fortalecem sua fé. E segura firme, porque nos próximos capítulos vamos revelar milagres tão pouco comentados que você vai repensar tudo o que achava que sabia sobre a Bíblia. Fique até o fim, porque o que será revelado no último capítulo pode mudar a forma como você enxerga os milagres para sempre. O sol parou para um homem porque ele acreditou. O que será que pode acontecer se você começar a crer hoje com essa mesma fé? Os milagres que não te contaram estão mais perto do que você imagina. Vamos descobrir juntos? As águas que ouviram a voz de Deus. Imagine estar diante de um mar imenso, sem nenhuma saída visível, e atrás de você, um exército sedento por sangue se aproximando. Esse foi o cenário vivido pelo povo de Israel quando Deus realizou um dos milagres mais emblemáticos de toda a Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. Mas há uma curiosidade profunda e muitas vezes esquecida nesse episódio. O texto de Êxodo 14 nos mostra que o milagre não começou quando Moisés ergueu o cajado. Ele começou muito antes, quando o povo decidiu seguir em frente mesmo sem ver um caminho. Esse é o segredo. O milagre começou no passo de fé. Muitos pensam que o mar se abriu instantaneamente como num passe de mágica. Mas a Bíblia diz que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Êxodo 14, 21. Isso muda tudo. O mar não se abriu de uma só vez. Deus usou o tempo, o vento e uma ação contínua. Isso nos ensina que por trás de todo milagre há um processo invisível aos olhos humanos. Você pode estar vivendo hoje a noite do seu milagre, sem saber que os ventos já estão soprando. O mar ainda não se abriu, mas a ação divina já começou. Outra curiosidade surpreendente. Os estudiosos apontam que o lugar onde o mar se abriu provavelmente era raso. Mas isso não diminui o milagre. Pelo contrário, engrandece ainda mais o poder de Deus. Porque o verdadeiro milagre não foi só abrir um caminho, mas afogar um exército inteiro em águas rasas. Deus não precisa das condições ideais. Ele usa o que estiver disponível para revelar sua glória. Isso é para você que sente que sua estrutura é pequena, que seus recursos são limitados. O Senhor transforma o pouco em cenário de vitória. O povo de Israel atravessou o mar em terra seca. Essa pequena frase carrega um peso espiritual enorme. Deus não apenas abriu o mar, mas secou o chão para que eles não atolassem, não escorregassem, não tivessem suas vestes manchadas de lama. Isso revela um Deus de detalhes. O milagre verdadeiro não é apenas aquilo que vemos, mas tudo aquilo que Deus prepara nos bastidores para que possamos passar com segurança. Quando Deus age, Ele não faz pela metade. Esse milagre nos mostra que Deus responde não apenas à oração, mas também à direção. O povo precisou andar até o mar. Eles não ficaram parados esperando uma resposta cair do céu. Eles caminharam. E quando você caminha em direção à promessa, mesmo sem ver o caminho, você já está ativando o milagre. O mar só se abriu porque o povo estava indo na direção certa, mesmo sem lógica. Isso é fé. Agora pense, quantas vezes você parou porque não enxergava a saída? Quantas promessas ficaram para trás porque o mar ainda estava fechado? O que esse milagre nos ensina é que você não precisa esperar o mar se abrir para andar. Você precisa andar para que o mar se abra. A fé é a chave que destranca o invisível. A obediência é o passo que ativa o sobrenatural. Você já parou para se perguntar por que tantas pessoas leem esse milagre e ainda assim duvidam? Porque os detalhes não são falados. Porque muitos conhecem o evento, mas não o processo. E, quando entendemos o processo, percebemos que estamos muito mais perto do nosso próprio milagre do que imaginamos. O vento já pode estar soprando, o chão já pode estar secando, mas sem o passo de fé, o milagre continua oculto. O mar ouviu a voz de Deus. O vento obedeceu.
a água se curvou diante da ordem divina. E se a natureza responde, o que te impede de crer que o impossível ainda pode acontecer na sua vida? Veremos milagres ainda mais intrigantes e ocultos da narrativa bíblica. Milagres que revelam um Deus presente em cada detalhe. Não perca o que está por vir. O milagre silencioso da multiplicação. Em meio a uma multidão faminta e um deserto sem recursos, Jesus faz um milagre que ultrapassa a lógica humana. A multiplicação dos pães e peixes. Mas há um detalhe quase nunca comentado. O milagre não aconteceu nas mãos de Jesus, e sim nas mãos dos discípulos. O que isso nos revela é algo profundo. Deus quer envolver você no processo do milagre. Ele abençoa, ele ora. Mas a multiplicação acontece à medida que você entrega, reparte e confia. O texto de João 6 mostra que antes de qualquer multiplicação, foi necessário que alguém entregasse o pouco que tinha. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Parece insignificante diante da multidão de mais de 5.000 pessoas. Mas aquele pequeno gesto ativou um dos milagres mais extraordinários da história. O que ninguém te conta é que o verdadeiro milagre começa quando você entrega o que está tentando esconder. O seu pouco, a sua fraqueza, o seu medo de não ser suficiente. Jesus poderia ter transformado pedras em pães. Poderia ter feito o alimento cair do céu. Mas ele escolhe usar aquilo que já estava entre eles. Isso revela algo poderoso sobre os milagres. Deus não trabalha com o que você espera ter. Ele trabalha com o que você já tem. Talvez você esteja esperando ter mais fé, mais dinheiro, mais tempo, mais força. Mas Deus está olhando para o pouco que você tem agora e dizendo, me dá isso e eu farei muito. Outro detalhe curioso. Os discípulos não sabiam como seria o milagre. Eles apenas obedeceram. E enquanto repartiam, o pão não acabava. Isso é fé em movimento. Você não vai ver a provisão antes de agir. Você verá enquanto caminha, enquanto entrega. O milagre é contínuo. Isso nos ensina que muitas vezes a bênção não vem de uma explosão repentina, mas de um fluxo constante e fiel que só se manifesta quando nos colocamos em ação. A multidão foi alimentada até se fartar. Não foi só uma refeição de emergência. Foi um banquete. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso mostra que Deus não trabalha na escassez, mas na abundância. Quando você entrega a Deus, Ele devolve multiplicado. Quando você confia, Ele surpreende. E quando você participa do milagre, sua fé cresce, sua visão muda e sua vida se transforma. O que também quase ninguém comenta é o simbolismo por trás disso. Jesus estava mostrando que Ele mesmo é o pão da vida. E o alimento físico apontava para uma verdade espiritual. Quando nos alimentamos da palavra, da presença dEle, nossas necessidades mais profundas são satisfeitas. O milagre da multiplicação é mais do que um evento. É um sinal de quem Jesus é. Essa narrativa nos desafia a olhar para o que temos hoje com outros olhos. Aquilo que você despreza pode ser o que Deus quer usar. Aquilo que parece pouco é, nas mãos do Senhor, o início de algo grandioso. Então a pergunta é, você está disposto a entregar? E se esse conteúdo está tocando seu coração e te fazendo enxergar os milagres de uma nova forma, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber. Aqui é o espaço onde a fé encontra o entendimento. E ainda temos muito a revelar sobre milagres, escondidos que a maioria nunca viu. Não saia do vídeo, porque no final vamos revelar uma curiosidade tão impactante que pode mudar para sempre sua forma de ver a Bíblia. Fique com a gente. O milagre que aconteceu dentro de uma sepultura. Um dos momentos mais comoventes e surpreendentes das Escrituras é a ressurreição de Lázaro. Não apenas por ser um milagre grandioso, trazer um homem de volta à vida após 4 dias, mas por tudo o que ele revela sobre o coração de Deus e sobre o tempo dele. Muitos falam da ressurreição, mas poucos entendem o que realmente aconteceu naquela sepultura.
E o que isso significa para nós hoje? O primeiro ponto que precisa ser compreendido é o aparente atraso de Jesus. Marta e Maria mandaram avisar que Lázaro estava doente, esperando que o mestre viesse correndo. Mas Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Para qualquer um de nós, isso pareceria descaso. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ele não queria apenas curar uma enfermidade. Ele queria demonstrar que mesmo aquilo que parece acabado, morto e irreversível, ainda pode ser restaurado. Isso nos mostra um detalhe poderoso que quase ninguém comenta. O silêncio de Deus não é ausência de amor. Às vezes o milagre não vem na hora que queremos, porque Ele está preparando algo maior do que pedimos. Lázaro não precisava apenas ser curado. Ele precisava ser ressuscitado para que todos vissem a glória de Deus. E talvez o que você chama de demora hoje seja o cenário sendo montado para o milagre mais poderoso da sua vida. Outro detalhe riquíssimo: quando Jesus chega ao túmulo, ele chora. Isso é profundamente humano. Jesus sabia que iria ressuscitá-lo, mas mesmo assim chorou. Por quê? Porque ele sente a nossa dor. O milagre que ninguém te conta é esse. Antes de Deus mudar a sua história, Ele se permite sentir o que você sente. Ele se compadece. Ele entra na sua dor. Ele não é um Deus distante. Ele está ali, ao seu lado, chorando com você antes de declarar vida sobre aquilo que você já declarou como perdido. E então vem a ordem: tirem a pedra. Aqui está algo importantíssimo. O milagre de ressuscitar Lázaro foi todo de Jesus. Mas a remoção da pedra era uma tarefa humana. Deus não vai fazer o que é responsabilidade sua. Se você quer ver vida onde hoje há morte, precisa começar tirando a pedra da incredulidade, da mágoa, da indiferença. O milagre acontece quando há cooperação entre o divino e o humano. Lázaro, vem para fora. Uma frase simples, mas com um poder indescritível. A morte obedeceu, o túmulo se abriu, o impossível aconteceu. O que ninguém te conta é que, na tradição judaica, o espírito de uma pessoa podia pairar por até 3 dias sobre o corpo. Ao esperar 4 dias, Jesus estava anulando qualquer explicação lógica ou espiritual comum. Ele estava dizendo: aqui, só o poder de Deus pode agir. Por fim, Jesus manda que desatem Lázaro. Isso mostra que, mesmo após um milagre, ainda há processos. Há pessoas que, mesmo após serem tocadas por Deus, precisam de ajuda para caminhar livres. E isso nos chama à responsabilidade de ajudar aqueles que voltam à vida a se libertarem das amarras antigas. A história de Lázaro nos lembra que Deus não apenas faz milagres. Ele é o próprio milagre. Ele transforma túmulos em testemunhos, lágrimas em risos e luto em celebração. Não importa há quanto tempo você está esperando, o tempo de Deus sempre será o momento perfeito. O milagre esquecido que revela o maior segredo do reino. Existe um milagre que passa despercebido por muita gente. Ele está ali, no meio de um dos momentos mais solenes do ministério de Jesus. Mas muitos o leem rapidamente e não percebem sua profundidade. Estamos falando do milagre da cura do servo do sumo sacerdote, Malco, no momento da prisão de Jesus. Sim, ali, no meio do caos, da traição e da violência, Jesus realizou mais um milagre. E esse milagre revela um segredo que pode transformar a maneira como você enxerga o agir de Deus. Quando Pedro viu que os soldados vieram prender Jesus, ele agiu por impulso, sacou a espada e cortou a orelha de Malco. Um gesto de proteção, sim, mas também de descontrole. Naquele instante, a tensão era extrema. Jesus estava prestes a ser levado, e os discípulos não compreendiam o que estava acontecendo. E no meio dessa confusão, acontece algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Jesus toca a orelha do homem e a cura. Mas o que isso tem de tão especial? Pense, Jesus sabia que seria preso, sabia que seria julgado injustamente, sabia que seria crucificado. Ele podia estar em pânico,
poderia estar desesperado, mas não. Ele estava calmo o suficiente para ver um homem ferido, um inimigo, e curá-lo. Isso é sobrenatural. Isso é amor. Isso é graça em ação, até para aqueles que não pediram, não mereceram e nem sequer reconheceram quem ele era. Esse milagre nos revela que Deus não age apenas em momentos planejados, dentro de cultos, jejuns ou orações longas. Ele pode agir em meio ao caos, na confusão, na violência, na injustiça. E ele age com misericórdia, com compaixão e com graça. Esse detalhe mostra que o reino de Deus não é sobre vingança, é sobre restauração. Jesus poderia ter deixado Malco ferido, afinal ele estava ali para prendê-lo, mas optou por curar. Outro ponto profundo é o fato de que Jesus restaurou a audição de Malco. E aqui há uma simbologia incrível. O soldado veio ouvir a ordem de prender o Filho de Deus, mas saiu ouvindo com o toque do próprio Deus. Quantos de nós estamos ouvindo apenas as vozes do mundo, da raiva, da religiosidade, e esquecendo de ouvir o toque do céu? Esse milagre esquecido nos ensina que não existe momento ruim demais para Deus agir. Que até quando tudo parece estar desmoronando, Ele continua no controle. Que mesmo quando você acha que já perdeu o rumo, Ele pode tocar, restaurar e transformar sua dor em testemunho. E que ninguém está fora do alcance da graça, nem mesmo aqueles que se opõem a ela. E há ainda outro ensinamento oculto aqui. A cura de Malco foi feita diante de todos, mas nenhum evangelho relata que isso teve alguma repercussão no julgamento de Jesus. Ou seja, nem todo milagre é reconhecido, nem toda obra de Deus é celebrada. E mesmo assim, Ele continua fazendo, porque Deus não age para ser aplaudido, Ele age por amor. E isso é um dos maiores milagres de todos. Quantos de nós temos feridas que só um toque de Jesus pode curar? Talvez não físicas, mas emocionais, espirituais. Feridas que recebemos de pessoas próximas, em momentos de confusão, de dor, de abandono. E quantos de nós estamos, como Malco, sendo tocados por Deus, mesmo sem entender quem Ele é? Esse milagre esquecido é, na verdade, um lembrete poderoso. Deus ainda toca os corações, até dos que estão longe. E se Ele pôde curar um inimigo enquanto era traído, humilhado e levado à morte, imagine o que Ele pode fazer por você, que hoje abre o coração para ouvi-lo. Os milagres que a Bíblia não te contaram em detalhes estão cheios de verdades profundas. E agora que você conhece essa, guarde no coração. O maior milagre não é o que Deus faz por você, é o que Ele desperta dentro de você. O maior milagre é o que acontece dentro de você. Agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido algo diferente. Os milagres que não te contaram, as histórias escondidas entre os versículos, revelam mais do que acontecimentos sobrenaturais. Revelam um Deus que se importa com os detalhes da sua vida. Um Deus que não age apenas com poder, mas com ternura. Que cura com um toque, que salva com um olhar, que transforma com uma palavra. Esses milagres esquecidos nos mostram que a Bíblia é muito mais do que um livro antigo. É um espelho que reflete o amor de Deus por cada um de nós, mesmo nas situações mais improváveis. E se hoje algo tocou o seu coração, se alguma dessas histórias reacendeu sua fé ou te fez enxergar os milagres com outros olhos, então saiba, esse já é um milagre acontecendo aí dentro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda age. E se você quer continuar descobrindo segredos profundos escondidos nas entrelinhas da palavra, clique no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Nele, vamos mergulhar em uma revelação surpreendente sobre como viver os milagres de forma prática no dia a dia. Porque aqui no mundo do saber, a fé encontra o entendimento. E o entendimento transforma tudo.